Que a santa paz de Deus esteja com todos. Eu vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo de número 13. Que diz assim a santa palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele a seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas vezes as pessoas perguntam: será que estamos vivendo o Apocalipse? Será que o Apocalipse está chegando? E eu vejo, nós estamos no princípio das dores. Princípio das dores. Que Jesus já nos alertou sobre isso, através da palavra dele. Que ia se levantar nação contra nação, reino contra reino, que ia surgir falsos profetas, falsos cristos. E a gente vê muitos aí se dizendo que é o Cristo, que é o Messias, que é o Salvador em vários lugares do mundo. Muitas pessoas se declarando Messias, Salvador, que é o Cristo. Enganando a muitos falsos profetas, usando o nome de Deus, enganando as pessoas, passando as pessoas para trás, tomando o dinheiro das pessoas. Aí você me pergunta, mas a pessoa dá porque quer. Ele não coloca uma arma na cabeça da pessoa e manda a pessoa dar. Não faz isso. Mas ele vai com palavras sutis, vai na sutileza e vai convencendo as pessoas a darem ofertas em troca de bênção. Em troca de bênção. Você tem que dar uma oferta. Se você não dá uma oferta, você não vai ser abençoado. Deus vai te amaldiçoar se você não fazer oferta. Dá uma oferta. Faça um voto com Deus de tanto. Faz um voto de R$1, de R$2, de R$100, R$50. Se você não tiver, peça emprestado para o seu vizinho. É esse tipo de... Faça um voto aí, que eu vou orar por você, vou apresentar seu nome no monte. Deus vai te trazer uma revelação, Deus vai te trazer a bênção, vai te dar vitória. Então vamos fazer uma campanha correndo de oração. Durante 7 semanas. Pega um dia da semana, pega um dia aleatório. Por exemplo, terça-feira. 7 terça-feira. No final da campanha você traz a oferta. Se você não trouxer a oferta, você não vai receber a bênção, você vai perder a bênção. E você vai ter que participar das 7 terça-feira. Se você perder uma, você perde a bênção. Se você não trouxer a oferta no final da campanha, você vai perder a bênção. Nem que seja R$1 de oferta. Se você não tiver, pegue emprestado. Quem tem, pega emprestado para o seu vizinho. Não deixe de oferta.
Se você tiver com dinheiro para pagar a conta, deixa de pagar a conta e traz oferta. Quando você ouve esse tipo de pregação, pastores pregando isso, abre o olho. Abre o olho com esse tipo de pregador. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo pregado. Não tem nada a ver com doutrina apostólica. Não tem nada a ver. E a gente vê isso acontecendo. Vendendo chave de salvação, tantos outros amuletos, fazendo comércio da fé. A gente vê isso acontecendo dentro do mundo cristão, dentro do mundo evangélico. E a gente vê isso e a cada dia que passa, isso está aumentando dentro do meio evangélico. Falsos profetas, pessoas querendo apenas o seu dinheiro, falsos pastores querendo apenas a lã e a gordura das ovelhas, querendo apenas o dinheiro das ovelhas, e mais nada. Pessoas interessadas em apenas ganhar dinheiro, mas não estão nem aí pelas almas. A gente vê isso acontecendo. A pessoa não está nem aí se você vai ser salvo ou não. Ela está preocupada em que você deu dinheiro, você deu uma oferta, em que você oferta, em que você faça um voto, faça um troca-troca com Deus. Você dá uma oferta em troca de uma bênção. E não é assim que as coisas de Deus funcionam. Não é por aí que as coisas funcionam. Não é por aí que a palavra diz, não é desse jeito que a palavra diz. E também vemos o amor de muitos se esfriando. A gente vê o amor de muitas pessoas estão se esfriando. Ninguém mais ama o próximo, muito difícil. O amor está acabando muitas vezes. Porque o amor não é apenas um sentimento. Falar que ama é fácil. Praticar o amor. Amor é atitude. O sentimento é uma paixão. O amor é atitude. É você agir. Quem ama, age. Cuida. É isso que Deus quer de mim e de você. E muitas vezes nós olhamos uma pessoa e ficamos apenas com dó, com pena. Mas não fazemos nada. Apenas ficamos com dó, com pena e não ajudamos, não socorremos, não prestamos assistência. Por exemplo, na sua igreja tem uma pessoa passando necessidade. Você tem condições, você fica com dó, com pena e tem condições de ajudar. Mas você não ajuda, porque você fica com medo. Você fica com medo de gastar, de tirar um pacote de arroz da sua casa, um pacote de feijão, achando que vai fazer falta. Você fica com medo, mas vai que vai fazer falta para mim? Ah não, mas eu já estou apurado, né? Vai que aí chega no final do mês, falta esse pacote de arroz. Aí você fala, eu vou orar. Que foi você? Não. Falou que amor, sentiu compaixão, dó, misericórdia. Mas não pôs o amor em ação, não colocou o amor em ação. Até orou pela pessoa, mas não colocou o amor em prática. Não tirou um pacote de arroz, um pacote de feijão da sua despensa, falou, amanhã pertence a Deus. Ela pegou e ajudou. Nem que seja com um pacote de arroz, de macarrão, de feijão, 1 quilo de alimento não perecível em geral, né? E muitas vezes isso acontece.
De repente uma pessoa ali da sua igreja, o seu irmão em Cristo, ele congrega junto com você. Está passando dificuldade às vezes. E muitas vezes você se nega a dar 1 quilo de alimento. Fica com dó, com pena, ora. Mas não dá 1 quilo de alimento. Ah, mas eu, às vezes tem medo de faltar, por um motivo ou outro. Mas não, Deus proverá. Vamos orar, Deus proverá. Mas eu orei, eu clamei, eu intercedi a Deus. Deus tocou no coração de outra pessoa. Mas Deus poderia te usar para você fazer isso. Entendeu? É assim que funciona. As pessoas estão nem aí. Nós vemos muitas vezes uma irmandade, muitas vezes não se preocupa com o outro. Porque o amor está se esfriando. O amor de muitos está se esfriando. A gente vê o ser humano fazendo de tudo para acabar com o próprio ser humano. O homem sendo o lobo do próprio homem. Como diz um filósofo inglês, Thomas Hobbes, o homem é lobo do próprio homem. O homem ele devora o próprio homem. E é uma realidade. Você vê um devorando o outro, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo passar o outro para trás, um enganando o outro. Nós vivemos numa sociedade que é desse jeito, em que um engana o outro. É lobo engolindo lobo, é cobra engolindo cobra. Nós vivemos perante uma sociedade cheia de víboras, pessoas que se tornaram víboras e venenosas, se tornaram raça de víboras venenosas. Nós vivemos perante uma sociedade que funciona desse jeito, em todas as esferas. E também vivemos uma sociedade que vê que o cristianismo, que a Igreja de Cristo está sendo perseguida por causa da palavra, por causa do amor de Cristo. Estamos sendo odiados por causa do nome de Cristo, por pregarmos a palavra, porque estão querendo criar leis que são contrárias à palavra, como nós não concordamos, porém não devemos bater de frente, devemos orar. E por causa disso, por não concordarmos, por andarmos na contramão do mundo, somos o quê? Odiados, as pessoas nos odeiam, nos chamam de preconceituosos, nos chamam de ignorantes, de fanáticos, por pensarmos diferente. Eles querem implantar uma ditadura de opinião. Quem pensar diferente é fanático, é religioso, é ignorante. Então, quem andar diferente daquilo que o sistema está implantando é tido como fanático, religioso, intolerante, ignorante, retardada. E nós somos odiados. Eles falam que nós somos semeadores do ódio e acabam nos odiando por causa da palavra de Deus, por causa do nome de Jesus, porque nós falamos o nome, pregamos o nome de Jesus, pregamos a palavra, pregamos a graça, pregamos a salvação. E a palavra de Deus vai contra os princípios mundanos. Ela é adversária dos princípios mundanos. Por isso que o mundo nos odeia. Por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Por causa dessa graça maravilhosa, somos odiados por muitos. E nós estamos também vendo guerras, rumores de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino. Vemos fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Acontecendo terremotos em vários lugares.
Tem mesmo lugares que, cientificamente falando, era impossível ter terremotos. Está acontecendo terremotos, lugares em que a ciência dizia que era impossível. Já está acontecendo terremotos, tremores de terra. Lugar em que a ciência declarou: aqui não tem terremoto. Aqui é impossível ter terremoto. E está tendo terremoto. Nós estamos vendo fomes, pestes. Pestes aqui são doenças. E nós, recentemente, acabamos de sair de uma pandemia que ceifou milhares de vidas, como foi o Covid. Quantas vidas morreram por causa do Covid? Quantas famílias morreram? Quantas pessoas morreram? Peste matou milhares de pessoas. Não só deu um impacto na saúde, mas também impacto econômico. Nós vemos muitas pestilências surgindo. Cada dia que passa surge uma nova doença. Cada dia que passa vão aumentando as doenças, as pestes, destruindo vidas, fome, pessoas vivendo na miséria, na extrema miséria, passando fome. Mas tudo isso é o princípio de dores. Tudo isso é o princípio de dores. E devemos nos preparar. Aí que a igreja ela deve se preparar, orar. Aqueles que estão em Cristo devem estar orando, buscando a presença de Deus, se santificando, buscando a palavra, né? Muitas vezes nós perdemos nosso tempo se envolvendo em coisas vãs, coisas inúteis, que não vai nos adiantar em nada. Como servos de Deus, não. Como, por exemplo, ficar querendo se envolver em política, querendo entrar no mundo político, se envolver, fazer protesto, fazer marcha, fazer isso. Para mim, me perdoe pela sinceridade. Você pode até não concordar, é um direito seu. Você tem o direito de não concordar com a atitude de um governo, com as ações de um governo, protestar contra o governo atual. Você tem o direito de criticar, não só o governo atual, como o governo anterior, ou o governo posterior. Você tem o direito de não concordar, de criticar, de achar que o governo não está agindo certo. É um direito seu. Mas como cristão, você deve orar, interceder a Deus. Independente de você concordar ou não com as ideologias políticas do atual governo, você deve orar para que Deus possa abençoar o atual governo, para que o governo possa trazer paz, prosperidade para a nação, para que a nação venha a ser abençoada. Essa é a nossa função, interceder a Deus pelos nossos governantes. Não lá em Brasília fazer protesto, fazer marcha, pedir impeachment do governo, a cassação, a anulação da eleição. Até aí, sendo uma manifestação pacífica, até aí tudo bem, que a Constituição permite. É invadir Congresso. Invadir Congresso. Depredar as coisas do governo. Eu vi isso aí acontecendo esse ano. Invadiram ali o Congresso, depredaram o Congresso, cometeram vandalismo. Ainda por cima cantaram o hino da harpa cristã, o hinário da Assembleia de Deus. Poderia ser hinário de qualquer igreja. Poderia ser o hinário da congregação, poderia ser hinário da Batista, do cantor cristão, hinário Aleluia, da Presbiteriana Renovada, ou qualquer outro hino cantando, independente do hinário que fosse. Deus não está presente nesse tipo de coisa, não. Isso é vandalismo, é crime, isso é rebelião.
Essa é a palavra. Isso se chama rebelião. Rebelião. A pessoa está sendo rebelde. Me perdoe a palavra. E a gente vê lideranças evangélicas, pastores, líderes evangélicos, se envolvendo em rebelião. Eles pregam na igreja contra a rebelião e são rebeldes. Rebeldes puros. São rebeliões da maior cara de pau, na maior cara dura. Estão se envolvendo em coisas que não há do alcance deles, perdendo tempo. Se envolvendo em política, em politicagem. E esquece de ajudar o próximo. Esquece de amar o próximo. Esquece de amar as almas. Esquece da palavra de Deus. Esquece de buscar os dons de Deus. Esquece de orar. Muitas vezes ao invés da igreja estar orando, buscando os dons, buscando a palavra, buscando a orientação do Espírito Santo, estão ali se envolvendo em política, politicagem, coisas úteis, chulas, perdão da palavra. Ao invés de buscar os dons do Espírito Santo, buscar a palavra de Deus, buscar a santidade, buscar a presença do Espírito Santo, se fortalecer no Senhor, buscar a presença de Deus para a vida deles, não. Ficam se envolvendo em politicagem. Tudo isso, meus irmãos, é o princípio das dores. E é místico que tudo isso aconteça. Mas devemos vigiar como servos e servas de Deus. E ao invés de nós nos envolvermos em política, devemos nos envolver com a palavra de Deus, nos comprometer com a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, falar da graça maravilhosa de Deus, orar, clamar, interceder, buscar os dons, buscar o avivamento, buscar a presença do Espírito Santo, buscar a santidade de Deus, se preparar para a volta de Cristo, falar da volta de Cristo, falar que Cristo está voltando e que os sinais estão se cumprindo. Despertar a igreja, pregar a palavra. Então tudo isso devemos nos preocupar com tudo isso. Mas muitas vezes perdemos nosso precioso tempo se envolvendo em coisas fúteis, coisas que não vai gerar nada. Coisas que só vai gerar discórdia, intriga, confusão. E a gente vê isso aí acontecer dentro do mundo cristão. Pessoas bloqueando o outro, pessoas perdendo a amizade por causa de política. Cristãos, servos de Deus, perdendo a amizade, virando a cara, bloqueando de redes sociais por causa de política. Aí chega na igreja, a paz do Senhor, querido irmão. A paz de Deus, querido irmão. A paz de Cristo, querido irmão. Graça e paz, querido irmão. Paz e bem, querido irmão. E outras saudações. Tomam até Santa Ceia junto. Troca de cálice. Mas fica um querendo roubar o outro. Eu não converso com aquele irmão lá é xarope. Aquele irmão lá, ele defende tal lado da política. Ele votou no fulano, eu votei no cicrano. Eu não quero papo com aquele irmão, não. Por causa de política. Servos de Deus, um virando a cara com o outro por causa de política. Não quero mais saber de ter amizade com aquela pessoa. Não quero mais saber de ter amizade com aquele irmão em Cristo. Porque eu votei no fulano e ele votou no cicrano. E quem votou no cicrano, eu não quero amizade. Meu irmão, eu não quero conversar com aquele irmãozinho lá, não. Porque ele não gosta do tal candidato. Eu voto no tal candidato. Eu voto no fulano como candidato. E ele não gosta. O cicrano não presta.
Mas ele fica descendo o pau no fulano, que é o meu candidato. Fica falando dos podres do fulano, que é o meu candidato. Então eu vou isolar ele, vou bloquear ele das redes sociais, não quero nem papo com ele. É malemar a paz do Senhor e olha lá ainda. O cara acha que tá certo. O cara tá errado. Tá contra a palavra. E o cara quer tá certo. O cara sabe que tá errado, quer tá certo. Porque o amor se esfriou. Imagina. A pessoa perder a salvação por causa disso. Jesus voltar e a pessoa ficar para a grande tribulação. Por causa disso eu parti para uma eternidade sem Jesus. Por causa de uma besteira dessa, por causa de uma coisa fútil. Uma coisa sem nexo às vezes. Você não vai poder entrar no céu. Porque você bloqueou da rede social pelo seu irmão por causa de política. Você virou a cara pro seu irmãozinho Cristo por causa de política. E não quis pedir perdão. Você teve a oportunidade de ir lá se reconciliar e você não foi. Porque a política falou mais alto. Imagina tudo isso. Você que está vendo essa mensagem, imagina tudo isso. Tudo isso é princípio de dores. Tudo isso acontecer por causa de política ou por causa de outras coisinhas assim fúteis. A pessoa perder a salvação. Imagina tudo isso acontecer. Pessoa, irmãos em Cristo, estão na mesma comunhão, servindo ao mesmo Deus. Um de cara virada com o outro. E a pessoa quer estar certa. Eu não quero conversa com a pessoa. Eu não quero amizade com aquela pessoa. Eu não quero amizade. Eu não quero conversar com aquela pessoa. Eu não quero contato com aquela pessoa. E no céu? Como que vai ser? Ao invés de tentar se reconciliar. Ô meu irmão, vamos pôr o pingo nos i. O que está acontecendo? Então vamos tentar resolver a questão, né? Porque o negócio de um virar a cara por perder a amizade não é de Deus. Mas a pessoa perde e acha que tá certo. Não sei, e tem muitos que são líderes. Pessoas que até estudaram teologia. E por causa disso eu sou contra a teologia. Pronto, falei, sou contra. Você vê alguns que estudam teologia, ao invés de aprender a palavra, desaprende a palavra. Desaprende. Prega as coisas que são contra a palavra de Deus e acha ruim de quem prega a verdade. E vira a cara com quem prega a verdade, com quem prega a palavra, com quem prega a doutrina apostólica. Ao invés de aprender Bíblia com teologia, eles desaprenderam. Perdão da palavra. Às vezes o estudo teológico faz até uma lavagem cerebral na vida de alguns. Porque a pessoa fica tão cega que deixa de crer na palavra, deixa de crer na sã doutrina, só crê naquilo que lhe é conveniente, né? Vira a cara com o outro por motivos fúteis, maltrata os outros, se torna arrogantes, prepotentes. Eu conheço muitas pessoas que formaram em teologia, fizeram bacharel, se tornaram arrogantes, prepotentes, maltrata, pisa nos pequenos e não se humilha para pedir perdão. Pelo contrário, pisa mais, maltrata mais, humilha mais. E são formados em teologia. Tem bacharel em teologia. E se acham a última bolacha do pacote. O rei da cocada. Se acha. Porque o amor se esfriou. O amor
Entre muitos está se esfriando. Mas nós, como servos de Deus, devemos perseverar até o fim. Perseverar na palavra de Deus. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar na graça de Cristo. Esta é a mensagem. Persevere, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das lutas, das dificuldades. Persevere na palavra, persevere na doutrina, persevere nessa graça maravilhosa. Esta é a palavra que Deus tem para nós neste dia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.